Good morning. Bom, então nossa English class de hoje, a nossa aula de hoje é sobre o past continuous. Então, o past continuous, o passado contínuo, também conhecido como past progressive, passado progressivo, é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Então, é uma ação que estava em progresso no passado. Então, regra de formação do past continuous. O past continuous é formado pela união do verbo auxiliar to be, tá? Então, é o verbo to be no passado, né, conjugado no simple past, mais o verbo principal no gerúndio. Então, para formar o gerúndio, como nós aprendemos, acrescenta-se ing ao verbo principal. Então, as flexões do verbo to be no passado são was e were, de acordo com o sujeito. Então, aqui, was é usado com a terceira pessoa do singular, he, she, it. E were é usado com as demais pessoas, you, we e they, ok? Bom, forma afirmativa. Então, como ela é formada? Nas frases afirmativas no past continuous, a forma correta da construção frasal é sujeito, né? Pode ser he, she, it, they, verbo to be no passado, que tem que ser conjugado, mais verbo principal com ing, mais o complemento, que é o restante da frase. Então, vejamos o exemplo. She é o sujeito, ela. A forma do verbo to be para o sujeito she é was. E vai acrescentar ing no verbo principal, que aqui é go, então ficou going. E o complemento, to my house, ela estava indo para a minha casa. Então, é uma ação que estava em progresso no passado. Bom, passando para a forma negativa. Nas frases negativas, utiliza-se o not após o verbo to be. Observe a formação correta. Sujeito, verbo to be no simple past, mais o not. Então, verbo to be no passado, mais o not, mais o verbo principal com ing e o complemento. Exemplo, she, sujeito, a forma do verbo to be no passado para she, que é was, mais o not para formar negativa, mais o verbo principal acrescido de ing, que fica going, e o complemento. She was not going to my house. Ela não estava indo para minha casa. Interrogativa. Na formação das frases interrogativas, a seguinte construção frasal é utilizada. Verbo to be no simple past, antes do sujeito, mais verbo principal com ing e o complemento. Então, exemplos. Verbo to be na frente da frase, correspondente ao sujeito she, mais going, que é o verbo com ing e o complemento, e no final, ponto de interrogação. Então, was she going to my house? Ela estava indo para a minha casa? Então, aqui, were, antes do sujeito, que é you, verbo to be, verbo com ing, study, ficou studying, complemento e ponto de interrogação. Você estava estudando inglês na noite passada? Então, sempre na interrogativa, o verbo to be troca de posição com o sujeito. Então, aqui, exemplo de conjugação no past continuous com o verbo to go, que é o verbo ir. Então, nós temos a afirmativa aqui para I, he, she, it, o verbo to be é was. E quando for you, we, you, they, o verbo to be é were. E o verbo principal sempre será acrescentado ing. Negativa. Então, na negativa, para I, he, she, it, o verbo to be é was, e mais o not, para indicar que é negativa. E mais o verbo principal com ing. Então, na negativa, a gente pode usar a abreviação wasn't. Bom, para you, we, they, a forma do verbo to be é were mais not, e continuando o verbo principal com ing. Bom, pode fazer abreviação, ao invés de were not, ficar weren't. Na interrogativa, o verbo to be passa para frente do sujeito. Então, para I, he, she, it, a forma do verbo to be é was, e mais o verbo com ing. E para you, we, they, vamos passar o verbo to be para frente da frase, que a forma é were, e continuar com o verbo principal com ing. E não esquecer o ponto de interrogação. Bom, exercícios. Complete as alternativas abaixo, passando o verbo em parênteses para o past continuous. Então, exemplo. Aqui tem o sujeito, she. Então, antes de passar o verbo para ing, vocês têm que conjugar o verbo to be no passado correspondente ao sujeito she. Para she é o quê? Was. Aí, se tiver alguma dúvida, é só olhar aqui em cima, ó, tá? Qual é a forma do verbo to be para o sujeito. Então, primeiro, conjugar o verbo to be no passado.
E o verbo que está no parêntese, vocês primeiramente vão tirar o to, nunca deixa o to. To é infinitivo. Tira o to e acrescenta ing no verbo. Ok? Então, vocês vão fazer assim todas as questões. Primeiro, conjugar o verbo to be no passado, tirar o to do verbo e acrescentar ing. Número 2. Selecione a forma correta do past continuous de acordo com o sujeito. Kelly. Então, Kelly é a terceira pessoa do singular, o mesmo que she. Qual vai ser a forma do verbo to be? Was ou were? Então, vocês vão analisar pelo sujeito e escolher a opção correta. Tá ok?